damos o segundo vídeo, a crucificação de Jesus, o que aconteceu com Jesus lá na cruz. A morte de Jesus na cruz foi o evento que marcou para sempre a nossa história. A sua ressurreição revelam ao mundo a grandeza e misericórdia do nosso Deus Pai e a imensidão do seu amor. Efésios capítulo 2, verso 4 e 6. O Cristo crucificado ensinou a nós, pecadores, o significado da graça divina. Diante desse importante tema, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que aconteceu com Jesus lá na cruz. Os pequeninos, os filhos, os pequenos. Nessa palavra bíblica, iremos, filhos, meditar em todos os eventos relacionados à crucificação de Jesus. Antes da crucificação, muito provavelmente Jesus foi crucificado numa sexta-feira, que hoje nós recordamos a sua morte com tristeza e alegria por ter sido sacrificado por nossos pecados e nos deu acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então esse será o dia que vamos recordar. Jejuar, não comer carne. Nos dias anteriores à crucificação de Jesus, ocorreu uma série de eventos importantes. Vamos citar alguns, os mais importantes. No domingo, antes da crucificação de Jesus, entrou em Jerusalém jumentinho. Ele não entrou numa limusine, não, brindada a ouro, não, num jumentinho emprestado. Nesse evento ele foi aclamado pela multidão como o Messias. Mas apesar do povo conhecê-lo como filho de Davi e gritar hosana nas alturas, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Cristo. A prova disso é que os mesmos que aclamavam no domingo, gritavam na sexta-feira: crucificam! Crucificam! Essa rejeição explica porque Jesus chorou quando olhou para o povo. Lucas capítulo 19, verso 28 e 44. Jesus chorou sim. Por que Jesus chorou? Quantas vezes? A Bíblia registra 3 ocasiões em que Jesus chorou. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu, quando ele olhou para Jerusalém, como agora eu lhe disse, alguns dias antes de ser crucificado, e quando orou ao Pai, sentindo a angústia da morte iminente. Apesar de Jesus ter chorado por diferentes motivos, suas lágrimas também indicam a condição principal para ele ter chorado. Jesus chorou por ele, porque ele era verdadeiramente homem. Sim, o choro de Jesus é mais uma prova da sua genuína humanidade. Ao mesmo tempo que a Bíblia afirma a sua plena divindade, ela também afirma a sua plena humanidade. Durante seu ministério terreno, a Bíblia registra diversos detalhes que o revelavam como humano. Ele sentiu fome, sede, cansaço e todas as emoções de um humano comum, inclusive a tristeza a ponto de chorar. Diferentemente de nós, a única coisa que ele não fez foi pecar. Então isso indica que Jesus chorou, suas lágrimas não estavam acompanhadas das manchas do pecado. Ele não chorou por propósito egoísta, por mágoas pecaminosas ou movido por sentimentos meramente superficial. Jesus chorou ao expressar a sua mais pura e santa emoção. Quando Jesus chorou e suas lágrimas estavam envolvidas a mais elevada compaixão, como jamais o mundo viu. Jesus chorou a morte de Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus viu os familiares de Lázaro chorando sua morte, comoveu-se profundamente, chorou. João capítulo 11, verso 35. O termo grego aplicado nesse texto indica um choro silencioso, só as lágrimas caíam. Ali Jesus estava derramando lágrimas
que expressavam legitimamente seu amor. Ele não chorou apenas por Lázaro, mas também pela dor de suas queridas amigas Marta e Maria, e por aqueles que verdadeiramente sentiu a morte e a perda de Lázaro. Jesus chorou sobre Jerusalém. Essa é a segunda ocasião em que a Bíblia registra que Jesus chorou, Lucas capítulo 19, versos 41 e 44. Mas dessa vez o motivo de suas lágrimas era diferente, e o tipo do seu choro também. Se diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou silenciosamente, diante de Jerusalém ele proferiu um lamento em voz alta, soluçando o seu choro. Isso aconteceu em conexão com a sua entrada triunfal na cidade, como eu falei. Ele veio no jumentinho emprestado, enquanto a multidão gritava com euforia: Hosana, o filho de Davi! Bendito aquele que veio em nome do Senhor! Mateus capítulo 21, verso 9. Aquele que foi o momento em que Jesus se revelou abertamente como Messias diante dos judeus. O clamor da multidão que saudava, apontava para a sua posição messiânica. De fato, aquelas pessoas tinham reconhecido em Jesus o seu Messias. Porém, o povo tinha entendido errado a natureza do ministério messiânico de Cristo Jesus. A multidão pensava que Jesus era o Messias que lhe conduziria à vitória terrena. Dessa forma, os judeus falharam ao reconhecer o verdadeiro caráter de Jesus. Seu clamor era superficial. Eles desejavam um rei terreno e rejeitavam o rei celestial. Então, enquanto a multidão se alegrava pelos motivos errados, Jesus chorava pelos motivos certos. Por onde quer que ele olhasse, ele só poderia ver o pecado daquela cidade de seu povo. Ali, diante de seus olhos santos de Jesus, só havia motivos chorar. Naquela ocasião, Jesus anunciou que aconteceria àquela cidade, ao seu templo e à sua população. A rejeição ao Messias levaria Jerusalém à guerra e não à paz. Ela seria destruída com seus filhos dentro, porque não reconheceu a ocasião em que Deus a visitou. Lucas capítulo 29, versos 42 e 44. Jesus chorou, orando ao Pai, de forma agonizante, enquanto orava ao Pai no Getsemane. Ele orava. Quantas vezes você ora durante o dia ao Pai? Você pergunta? Pergunta para a pessoa do teu lado direito. Quantas vezes você ora durante o dia falando com o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Pergunta. E se pergunta a si mesmo também. Você tem tempo para oração? Para ler um versículo da Bíblia desse tamanho e meditar? Sim. Ele salvou sua vida. Ele deu sangue por você. E você não tem tempo? Ele estava prestes a suportar sobre si toda a ira de Deus por causa do fardo do pecado do seu povo, e ele aceitou carregar, mesmo diante de lágrimas. Naquele momento de terrível agonia, ele chamou o Pai com lágrimas nos olhos. Hebreus descreve esses momentos da seguinte forma: ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Escutem, filhos, escutem, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus capítulo 5, verso 7. A agonia de sofrimento de Jesus naquele momento foram tão intensos que Lucas informa que o seu suor tornou-se como sangue. Lucas capítulo 22, verso 44. Mas conforme a Bíblia ressalta, o choro de Jesus foi respondido pelo Pai. Ele não foi livrado do horror da cruz, mas foi ressuscitado entre os mortos. Sim, amados e amadas, Jesus chorou. Chorou porque, por nossos pecados, a mensagem da cruz, que eu diga, porque as palavras da cruz é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Por que tantos judeus pedem sinal, como os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos? Sim. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo por poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 e 24. O evangelismo doutrinário mostra que a mensagem da cruz é o evangelho e o poder de Deus que transforma vidas, revela a sua graça e conduz à salvação. Sim, conduz à salvação. A cruz é o maior paradoxo da história, um símbolo de morte que se tornou um símbolo de vida eterna. Na época, amados e amadas, filhos, a cruz simbolizava o castigo. A cruz era o símbolo, certo, da morte, mas ele morreu na cruz e se tornou o símbolo da vida eterna. Aquele que parecia uma derrota, filhos, foi na verdade a maior vitória da humanidade. Paulo escreve aos Coríntios para lembrá-los de que a fé cristã não se baseia em sabedoria humana, mas no poder da cruz de Jesus. Enquanto o mundo vê loucura e crê, e o crente vê redenção. Hoje, veremos 4 verdades poderosas que a mensagem da cruz revela a você. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O mundo considera a cruz uma fraqueza, mas nela está o poder de Deus. A cruz desmonta a lógica humana, exalta o amor divino. A cruz é o instrumento através do qual Deus venceu o pecado. Ali Jesus tomou sobre si a culpa, o castigo e a condenação que eram nossos. O poder da cruz transforma pecadores em filhos mortos, espirituais em novas criaturas. Quem encontra a cruz encontra o perdão e liberdade. O evangelho não é um discurso de moralidade, é uma mensagem de poder que brota da cruz, hoje, nessa sexta-feira. A mensagem da cruz revela a sabedoria de Deus. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus escolheu salvar o mundo por um caminho que a razão humana rejeita. Os gregos buscavam filosofia, os judeus buscavam sinais, mas Deus ofereceu o Filho crucificado, sacrifício por nós. A sabedoria humana tenta entender Deus pela mente, a fé o conhece pelo coração. A cruz não é para ser compreendida, é para ser crida, acreditada. A cruz humilha o orgulho humano, exalta a graça divina. Sim. Ninguém pode se gloriar diante de Deus porque a salvação vem do Calvário, não do mérito. A sabedoria da cruz é o amor de Deus. Se revela onde o mundo só via fracasso. A mensagem da cruz é o escândalo para uns, mas esperança para outros. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, como eu já falei, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os judeus a cruz era uma mera ofensa, como eu já disse. Eles esperavam o Messias guerreiro, não o Salvador crucificado. Para os gregos a cruz era uma loucura. Eles não conseguiam aceitar que o Criador se tornasse homem e morresse naquela cruz. Para os crentes, porém, a cruz é o poder que transforma e liberta. O que o mundo chama de fraqueza é a força e a derrota do inferno. A cruz é o divisor das águas para um, escândalo para outros e salvação. A mensagem da cruz é o centro do evangelho, mas para que os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
O Evangelho não é sobre a moral, é sobre a redenção. Cristo crucificado é o coração da pregação e o caminho da reconciliação com Deus. A cruz revela o amor que não desiste. Repito, filhos, a cruz revela o amor que jamais desiste. Jesus não foi à cruz por obrigação, mas por amor. Ele suportou a vergonha por amor, para nos dar glória a Deus. Toda verdadeira pregação deve apontar para a cruz. Sem a cruz não há perdão, não há graça, não há evangelho. A cruz é o centro da fé, o trono da graça e o ponto do encontro entre Deus e o homem. A cruz não é apenas um símbolo, é a prova do amor eterno de Jesus e Deus. Ela divide a história, transforma destino, revela o poder da graça. O mundo clama de loucura, mas os salvos chamam esperança. Porque foi ali que Jesus venceu o pecado, o inferno e a morte. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 6, verso 14. Hoje a cruz continua pregando a mesma mensagem. Não há pecado que ela não possa perdoar. Não há vida que ela não possa restaurar. Não há coração que ela não possa transformar. A mensagem da cruz é eterna. O amor de Jesus venceu. O amor dele por nós, seus irmãos. Amém. Mudança real. Como a cruz transforma nós, nossos hábitos. Amados e amadas, a primeira vez que falamos sobre a transformação já faz algum tempo. Eu não usei palavras bonitas, nem sabedoria eloquente para apresentar o plano secreto de Deus. Nessa palavra, o Espírito Santo decidiu que tudo que temos na vida, a nossa fé, nossos pecados são perdoados por Cristo. Nunca se esqueçam, lá na cruz. Sim, a mensagem da pregação é simples, a mensagem, mas o valor é incalculável. Não usamos só argumentos persuasivos e astutos, mas firmamos o poder do Espírito Santo. Agimos desse modo para que não se apoiamos em sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 5. Há tempos que a psicologia neurociência se debruça sobre o enigma fascinante e perturbador como os hábitos que se formam e sobretudo como podem ser transformados. Incontáveis artigos, livros, palavras, cursos buscam responder a essa questão. Técnicas são propostas, estratégicas são ensinadas e promessas são feitas, mas à medida que analisamos, vemos essa abordagem, cresce a impressão de que todo o poder para mudar está realmente em nós mesmos, nos transformar, como se fôssemos máquinas capazes de realizar um auto-roubo e nos programarmos simplesmente com a vontade, disciplina pessoal. Veja, por exemplo, a abordagem que nós encontramos às vezes na internet, sugestões da seguinte forma: visualize mentalmente os passos de uma nova atividade e aproveite os momentos no dia em que há um aumento natural de produção de noradrenalina. Mude o ambiente para estimular novos comportamentos e mantenha um controle sistemático de hábitos. Todas essas práticas de transformação, diz o especialista, podem facilitar a criação ou substituição de hábitos. Não se trata de uma fórmula, e de fato não é. Conclusão: embora sofisticada, essa linguagem é silenciosamente angustiante diante da dificuldade de promover mudanças profundas. A recomendação é, nas palavras deles mesmos, o seguinte: beba um copo de água ao acordar, evite olhar o celular antes do café da manhã, caminhe 30 minutos,
automatize essas rotinas, depois, quem sabe, tente modificar um hábito mais complexo. Mas quando você não consegue, quando fracassa pela 10ª vez, quando a culpa lhe pesa na frustração que se acumula, a resposta do mundo moderno é esta: sempre um curso, eis como determina o artigo que vou citar. Falhou em algum dia? Não se cobre demais, tente novamente no dia seguinte. O importante é dar o primeiro passo e buscar conhecimento com quem entende o assunto. Para isso, desenvolve cursos, estratégias nas igrejas, reuniões, Bíblia. As aulas são das igrejas de pessoas com formação boa. Meu Deus, é isso. Pessoas estão pagando aquelas fortunas para tentar mudar seus hábitos. E ainda assim não consegue. Não consegue de verdade, porque o problema não está apenas na química do cérebro e no comportamento. A raiz de tudo é o coração, a fé. A oração humana não pode ser reprogramado por técnicas, nem redimido por autodisciplina. Sim, você não precisa nascer de novo, só precisa ser um bom treinamento cerebral e uma marca forte na sua mente. Tudo isso vendido como uma solução para a angústia humana diante da sua incapacidade de mudar. Mas exatamente aí que reside a tragédia. O ser humano tenta reconfigurar a superfície enquanto ignora que o problema está no coração, na fé. Ele busca novas rotinas quando na verdade precisa de uma nova vida. Ele não só compra com cartão de crédito em 12 vezes, nem se acessa por login e senha. Isso só recebe pela graça de Deus no poder da cruz de Cristo. É justamente nesse ponto que a fé cristã apresenta uma perspectiva gloriosa, única, definitiva. A cruz de Cristo não apenas nos redime, ela nos capacita a viver de uma forma nova. Em Romanos capítulo 6, verso 6, vemos, nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e não fôssemos mais escravos do pecado. A cruz, portanto, não é apenas o símbolo do perdão, é o poder da transformação. Ela salva e santifica. Ela não modifica apenas um comportamento, ela transforma o coração, o nosso coração. E a partir dele promove uma mudança real. A cruz não promete engajamento sensorial, mas sim a morte e a ressurreição. Ela não oferece branding, mas identidade redimida, ao contrário do neuromarketing, que lida com estímulos da cruz, lida com escravidão do pecado e nos liberta de verdade. É sobre isso que trata a mensagem. Enquanto ainda ecoam os sons da Páscoa, nós nos voltamos ao poder da cruz para compreender como ela, e somente ela, é capaz de transformar todos nós de dentro para fora. A cruz e o cristão. Gostaria de saber se você recordaria com a seguinte visão acerca da cruz de Cristo. A crucificação de Cristo foi uma substituição única e definitiva do Filho de Deus em meu lugar, de modo que não precisasse sofrer, mas pudesse desfrutar a vida abundante que Ele adquiriu para nós, para mim, para você. E aí, concorda? Essa é uma perspectiva comum dos nossos dias, na prática, se não na teoria. E guarda grande semelhança com o pensamento que Paulo precisou confrontar em Coríntio. O problema é que essa visão da cruz é que ela ignora um fato imenso, a saber aquilo que Jesus declarou em Lucas capítulo 23, 9, verso 23. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e me siga. Você fez isso? Pense, você fez isso. Vou repetir. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si, tome a cruz e me siga.
Quando Cristo morreu na cruz por nós, Ele não apenas tomou o nosso lugar, realizando o que jamais poderia fazer, perdoar o nosso pecado, o seu pecado, o meu pecado, que hoje ainda muitos pregam as mãos de Jesus. Sim, mas também revelou o que nós devemos fazer caso deseje salvar a nossa vida, a saber, tomar a nossa própria cruz e segui-lo pela estrada do Calvário, o caminho da morte para o pecado. Cristo morreu para nos salvar, mas não para nos poupar da cruz. Ele morreu para que fôssemos glorificados, mas não para que fôssemos isentos de ser crucificados. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e me siga. Para o cristão, a cruz de Cristo não é apenas um marco do passado de substituição, é também um lugar da presente execução diária. Nós, aliás, vemos que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, verso 6, nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, não fôssemos mais escravos do pecado. E acrescentou ainda, Romanos capítulo 6, verso 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, jamais permita que a cruz perca o seu poder de crucificar em sua vida. Não a relegue ao passado sombrio, como se Cristo tivesse morrido pelos pecados, apenas para que você pudesse viver em busca de prazeres do mundo. Os prazeres virão, alguns já estão aqui, como o perdão, a adoção de uma medida de cura e santidade. Mas assim como Jesus suportou a cruz, pela alegria que lhe estava proposta, também nós seguimos esse caminho nessa era caída, esse mundo de guerras, fome, miséria, crianças morrendo. Conforme afirma a carta de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 11, a maior parte da alegria que almejamos ainda está além do horizonte. Por isso, o autor de Hebreus nos exorta, capítulo 13, verso 13 e 14, saiamos, pois, a ele fora o acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Em outras palavras, se você deseja salvar sua vida, precisa perdê-la aqui. Se desejar servir Jesus, deve tomar diariamente a cruz. A grande tragédia de boa parte do cristianismo contemporâneo é que a cruz foi confinada com segurança ao passado distante do Gólgota. E na prática aqui isso implica que Jesus foi banhado em sangue para que eu possa me banhar em uma banheira de hidromassagem na feira de vaidade desse mundo, os prazeres do mundo, da carne. E quanto maior a banheira, mais é a honra de Cristo. Quanto maior a banheira, mais se honra a cruz. Assim ensina o evangelho da prosperidade e mais recente da hipergraça. A raiz de todo orgulho e arrogância, mesmo que tudo isso tenha a ver em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 5, Paulo desejou evidenciar nesse capítulo que a raiz de tanto orgulho e arrogância em Corinto estava de fato que os cristãos ali estavam permitindo que a cruz exercesse no presente seu efeito crucificador. Eles acreditavam ter superado a cruz. A cruz pode até ter sido necessária para resolver o problema do pecado, mas agora, segundo pensavam, estavam plenos, ricos, eram sábios e fortes, eram reis aos seus próprios olhos. A fraqueza da cruz, a loucura da cruz, a humilhação da cruz, tudo isso para eles pertencia ao passado. Observe o uso angustiante da ironia por parte de Paulo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 11. Vocês consideram que já têm tudo o que precisam? Pense que já são ricos?
e até começaram a reinar sem nós, gostaria que de fato estivesse reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Espetáculos para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede. Não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. O que Paulo está dizendo? Ora, os apóstolos estão afirmando que os coríntios estavam equivocados ao pensar que Jesus morreu na cruz, para que nesta era eles pudessem desfrutar de plenitude, riqueza, glória, luxo, dignidade real, sabedoria mundana e força, prazeres da carne, prazeres do mundo. A cruz não é apenas um evento histórico, é um estilo de vida. Tome sua cruz diariamente, disse Jesus. Mas eles não estavam tomando sua cruz diariamente. Estavam sim tomando o cetro real diariamente. Sentavam-se em seus tronos todos os dias, deixavam no passado aquilo que pertence ao presente, a saber, a cruz. E tentavam trazer para o presente aquilo que pertence ao futuro, a saber, o poder e a dignidade dos santos glorificado pelo sangue de Jesus. E o resultado disso era que a cruz estava sendo esvaziada do seu poder de humilhar, e a herança estava sendo contaminada pelo orgulho e ostentação. Paulo, nesses primeiros capítulos, 1 Coríntios, fazia o que estava ao seu alcance para nos mostrar que a vida cristã é uma vida da cruz. Repetindo, a vida cristã é a vida na cruz. A cruz não é apenas um lugar passado de substituição, é também um lugar presente de execução diária. A execução do orgulho, a execução da arrogância, a execução da ostentação espiritual, até nos homens, a execução da autoconfiança, a execução do amor ao dinheiro, ao status, aos elogios humanos, a fama, a fortuna, a ambição, a cruz, portanto, não pode ser deixada no passado. O seu poder é, cada minuto, no presente. O poder presente da cruz. O que Paulo faz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 5, é ilustrar, a partir de sua própria experiência, o que ele quer dizer com o poder presente da cruz. Irmãos, na verdade irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedorias humanas para lhe apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Yeshua Mashiach, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito Santo. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus e da fé. Paulo descreve sua chegada em Coríntio por meio de duas afirmativas negativas sobre como não veio, as duas positivas sobre como veio. Além disso, nos revela tanto o fundamento dessa forma de atuação que é a cruz, enquanto seu objetivo que é a fé dos coríntios não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, a cruz. Como Paulo não foi a Corinto. Primeiramente, observe duas descrições de Paulo, como Paulo não foi a Corinto. A primeira aparece, o versículo 1. Irmãos, a primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhe apresentar o plano secreto de Deus. A segunda está no versículo 4. Minha mensagem, minha pregação foram muito simples, em vez de usar argumentos persuasivos e astutos. Essa afirmação estão em plena harmonia com o que Paulo já havia dito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, que ele pregava o evangelho não com palavras de sabedoria humana, como veremos, havia sim uma
sabedoria naquilo que Paulo anunciava, mas não era sabedoria desse mundo. E seu estilo de apresentação do evangelho não consistia em floreios retóricos que pudessem atrair admiradores da oratória. Sabemos por suas cartas que Paulo era um pensador profundo que dominava poderosamente a linguagem, mas o ponto aqui é que ele não pregava o evangelho com intenção de despertar admiração mundana ou carnal por suas habilidades, palavras lindas. Ele não desejava que as pessoas respondessem a mensagem por causa de suas eloquências e seu intelecto. Sim. Qual era a fraqueza de Paulo? Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, lemos a respeito com seus opositores, onde escreveu: a carta de Paulo não exige, a carta de Paulo são exigências inérgicas, mas em pessoas ele é fraco em seus discursos e nada valem. Ou as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e sua palavra é fraca. Evidentemente, Paulo não possuía uma aparência marcante e atraente. Na verdade, parecia haver algo em seu corpo que o tornava cronicamente fraco e pouco impressionante aos olhos dos outros. Ouça como ele descreve sua primeira pregação em Gálatas capítulo 4, verso 13 e 14. Certamente vocês se lembram do que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem. Vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, o mesmo próprio Cristo. A razão pelo qual dá a entender que essa fraqueza, enfermidade ou condição crônica é que Paulo descreveu seu espinho na carne. Em 2 Coríntios capítulo 12, usando a mesma linguagem da fraqueza, no versículo 9, ele afirma que se gloriará ainda mais em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repose sobre ele. Jesus lhe disse: minha graça é tudo o que você precisa, meu poder agora melhor na fraqueza. É exatamente a conexão que estabelece essa palavra, não é mesmo? Ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, que esteve entre eles em fraqueza, e logo em seguida, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, afirma que a sua palavra, a sua pregação, em demonstração de espírito e poder, o mesmo poder que, segundo ele, se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não tenta esconder nem negar suas fraquezas, que o tornavam desprezível aos olhos de alguns. Ao contrário, ele se gloria no fato de que Deus escolheu usar um vaso de barro para que o efeito poderoso de sua pregação fosse claramente atribuído a Deus. O temor e o tremor de Paulo. Além da fraqueza, ainda havia um temor e tremor, mencionado em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. Isso significa o mesmo que ele não foi a Coríntios com uma postura arrogante. Não havia exibicionismo, vaidade, ostentação. Em vez disso, havia humildade e um temor genuíno, pois a sua adequação era grande e as consequências eram sérias, os perigos reais. Se alguém disser: espera aí, pensei que os cristãos deveriam ser confiantes e destemidos, ou fortes e corajosos, como diz Deus de Josué. Se você pensa assim, considere essas palavras de um homem que conheceu profundamente o sofrimento e a oposição. Os servos do Senhor não são tão insensatos a ponto de não perceberem os perigos que os cercam, nem tão desprovidos de sensibilidades que não se deixam tocar por eles. Pelo contrário, é necessário que vivam seriamente apreensivos por duas razões fundamentais. Primeiro, para que, reconhecendo a sua própria fragilidade, aprendam a depender e a descansar inteiramente em Deus. Segundo, para que sejam exercitados na verdadeira renúncia. Paulo, por exemplo, não estava livre da influência do temor, mas sabia dominá-las de tal maneira que, mesmo diante dos perigos, permanecia corajoso. Com perseverança incansável, firme resistência, ele se preservava dos ataques do diabo e do mundo. Assim conseguia avançar
com determinação por entre inúmeros obstáculos do caminho. Fazer tudo em relação a Cristo crucificado. Mas o que tudo isso tem a ver com a cruz de Cristo? O fato de Paulo estar com temor e tremor, de ser fraco e pouco impressionante, de evitar floreios retóricos e ostentação intelectual, o que tudo isso tem a ver com a cruz? 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, Paulo nos dá a resposta. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, esse crucificado. O que exatamente ele quer dizer com isso? Certamente não significa que durante os 18 meses que passou em Coríntio, ele tenha falado apenas sobre a cruz. Na verdade, nessa mesma carta ele os repreende porque não compreenderam essas doutrinas. Por exemplo, Paulo trata da unidade do corpo de Cristo e da rejeição às divisões internas, contrapõe a sabedoria de Deus. A sabedoria humana estabelece fundamentos do ministério apostólico. Além disso, orienta quanto à pureza moral e à disciplina eclesiástica, a santidade do corpo em contraste com a imoralidade sexual e as questões relacionadas ao casamento, ao celibato e à vida conjugal. Paulo também discorre sobre a liberdade cristã e a consciência individual, sobre a relação com os ídolos e o consumo de alimentos sacrificados, bem como sobre os direitos dos ministros do Evangelho. Ele enfatiza o decoro e a ordem no culto público, o uso adequado de dons espirituais e apresenta o amor como o caminho mais excelente. Por fim, reafirma a doutrina da ressurreição dos mortos e incentiva a solidariedade entre a igreja por meio dos santos. Tudo isso, de alguma forma, Paulo já havia ensinado ao longo de 18 meses que passou entre eles. Portanto, ao dizer, decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, o que Paulo está afirmando é que tudo mais conhecesse, tudo mais que ensinasse, tudo mais que fizesse, ele o faria em relação a Cristo crucificado. Isso nos leva de volta ao ponto de partida. Paulo não permite que a cruz torne uma relíquia histórica. Ele a coloca no centro da vida, de seu ministério, de seus relacionamentos cotidianos. Ele fabrica tendas às sombras da cruz. Ele prega à sombra da cruz. Ele debate com o opositor à sombra da cruz. Ele come, bebe e dorme em Cristo crucificado. O efeito disso é sobre ele transformador, torna um homem de amor contrito tão fora de sintonia com esse mundo ávido por glória, que a sua vida pode ser explicada pelo poder de Deus, pela cruz. O que Paulo quer dizer com o poder? Ainda não tratamos com profundidade da palavra poder, mencionada em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5, onde Paulo afirma: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Muitos interpretam esse poder como referência a milagres. De fato, Paulo realizou sinais e prodígios, mas não parece que esse seja o foco. Não podemos deixar de pensar que, em primeiro lugar, Paulo tem em mente o poder mencionado em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, pois esse é o paralelo mais imediato. Pois Cristo não enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com sabedoria, palavras humanas, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Portanto, quando ele diz em capítulo 2, verso 4, que não veio com esse tipo de eloquência, mas com a demonstração do Espírito e do poder, é mais provável que esteja falando do poder da cruz. O poder do Evangelho, o Cristo crucificado, é chamado de poder de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, e por isso também é esse o poder de Deus referido em 1 Coríntios capítulo 2, verso 5. O que Paulo mais desejava? O que Paulo mais desejava em sua vida era sair do caminho para que o poder de Deus pudesse agir. A ideia de que alguém pudesse depositar sua esperança, sua fé
sua eloquência ou força pessoal era para ele algo abominável. Tudo o que ele queria era exibir publicamente Jesus Cristo e esse crucificado para que o poder da cruz pudesse salvar, santificar os pecadores. Então o que Paulo fez? Então, morreu na cruz todos os dias, carregou a cruz todos os dias, diariamente, morreu para a ostentação intelectual, os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Você fez isso já? Morreu para a eloquência impressionante, morreu para as exigências seculares do mundo, de apresentações elegantes, autoconfiantes, poderosas, atraentes, morreu para si e viveu para Cristo. Perdeu sua vida, mas teve a vida eterna, servindo o próximo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, morreu por todos para que os que recebem sua vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu, ele ressuscitou por eles. Você vive para Cristo? Pergunte para quem está no teu lado direito. Você vive para Cristo ou vive para você? Paulo escreve aos Coríntios em fraqueza, temor e grande tremor. Ele fez questão de escrever isso para que a nossa fé, a sua e a minha, nessa noite, não se apoiasse na sabedoria dos homens, nem tampouco em sua própria força, para transformar nossos hábitos, mas no poder de Deus, o poder de Cristo crucificado. Seguindo o próximo vídeo, o terceiro, em nome de Jesus. Amém?